Bom pessoal, hoje aqui no Review Retro nós vamos falar sobre A Casa do Cemitério, este filme que originalmente ele foi lançado no ano de 1980. Se você ainda não assistiu e é fã de filme de terror, eu aconselho para que você corra e o assista o mais rápido possível. O filme ele não é lá essas coisas em termos de você levar um susto ou até mesmo você ficar preso à história, principalmente porque na ótica dos dias de hoje, comparado com os filmes que nós temos na atualidade, ele é bem fraquinho. Mas se você for daqueles filmes trash que foram feitos logo no início da década de 80, tipo A Morte do Demônio, por exemplo, é muito legal você estar assistindo para enriquecer aí principalmente a sua cultura de filmes de terror, vamos dizer assim. Uma curiosidade que eu acho bastante interessante em A Casa do Cemitério é que ele foi feito por produtores e um diretor italiano chamado Lucio Fulci, mas no entanto foi rodado todinho nos Estados Unidos. Inclusive eles quiseram fazer uma ambientalização baseada nos filmes que os americanos faziam na época. Tentaram dar aquele mesmo clima, seguir o mesmo ritmo de roteiro, mas no entanto eles acabam se perdendo em alguns momentos. Por exemplo, se você prestar atenção na trilha sonora de A Casa do Cemitério, você vai perceber que parece muito mais algo tipo Cine Paradiso incluído dentro de um filme de terror. Saca aquelas musiquinhas dos filmes italianos dos anos 70, por exemplo? Alguns tons até um pouco românticos e melódicos, inclusos em cenas que não tem nada a ver. Por exemplo, era uma cena para gerar suspense, apreensão, para você levar um susto. Mas, no entanto, acaba sendo divertido você observar de como os italianos tentaram chegar próximos ao cinema de terror dos americanos, né, se baseando em algumas coisas e até mesmo com um título bastante sugestivo. Eu aposto que muitas pessoas até clicaram nesse vídeo, até mesmo por ele, né, A Casa do Cemitério. Bom, mas logo no começo do filme nós já vamos nos encontrar com o Bob, que é um garotinho de 5 ou 6 anos que mora com a sua mãe e com o seu pai, e ele começa a observar um quadro bem chamativo de uma paisagem que tem dentro da sua casa, onde ele consegue enxergar uma menininha que tem mais ou menos a idade dele também, uns 7, 8 anos mais ou menos, que consegue falar com ele. No entanto, quando a mãe dele se aproxima e vai repreendê-lo porque ele está falando sozinho, ele insiste em falar que tem uma menina no quadro, mas só ele consegue ver essa menina no quadro. Eu acho bastante interessante porque o Bob no filme, ele é uma tentativa de ser uma espécie de Caroline, por exemplo, em Poltergeist. Quando você começa a assistir, você lembra, logicamente, dessa analogia que tem entre os dois personagens, mas não passou de uma tentativa, ok, pessoal? Bom, no desenrolar da história, o pesquisador Norman Boyle, que é o pai do Bob, ele acaba levando a família para se mudar para uma velha mansão em New England, que fica ao lado de um terrível cemitério, com a finalidade de prosseguir uma investigação iniciada por um colega que cometeu suicídio ali naquele local. Assim, ele fica obcecado pela história de um antigo morador da casa, que também foi o Dr. Jacob Franstein, e é quando a sua família começa a escutar estranhos ruídos pela casa, e o garotinho, inclusive, continua a ver a menina, não através do quadro agora, mas sim através de algumas visões e outros sonhos quando ela teima em falar com ele e deixar algumas mensagens. I'm here behind you. You've come. However, I told you very clearly. Why? But my mother wouldn't listen. She said, Daddy, E outro fato bastante interessante, que digamos assim que eles quase conseguiram chegar lá, foi no momento que eles apresentam a babá do Bob, né, a babysitter dele, que chega ali na família não sabendo dizer exatamente de onde ela veio. Ela é muito sinistra, além de uma bela atriz na época que também era italiana, e ela passa um tom de mistério bem significativo até certa parte do filme.
Porém, não é só na trilha sonora que o diretor ele acaba se perdendo, mas por um outro lado ele acaba também perdendo o tom, acredito eu, que é na montagem do filme, na condução dos personagens, onde quando ele começa a gerar uma atmosfera de tensão e mistério, ele acaba voltando para trás e lançando a história novamente em um drama familiar. Os efeitos especiais são trash puro, molho de tomate, gritaria barata e fantasmas e criaturas muitíssimo mal construídas, que, como eu disse lá no início do vídeo, principalmente aos olhos de hoje, vocês vão rir muito. E claro, estar classificando o filme aí como uma mera obra trash do acaso. Mas mesmo assim eu insisti em estar fazendo vídeo para colocar aqui para vocês no canal, porque eu vejo que A Casa do Cemitério é uma proposta de um grande filme. Esse sim talvez desse certo nos dias atuais, onde eles estão fazendo tanto remake de coisa que não é para fazer, mas talvez se hoje, nos dias de hoje, alguém soubesse dar uma melhoradinha no roteiro, adaptando com a realidade de hoje, ele pudesse se transformar em um filme interessante. Porém, quando eu achava que tudo estava perdido, no final, eu confesso para vocês que eu me surpreendi bastante. Eu falei assim, olha, não é que a ideia dos caras era boa de verdade, foi uma pena que em muitos dos momentos do filme eles se perderam, mas se eles tivessem mantido uma certa tonalidade que, pelo menos no meu ponto de vista, eles poderiam ter gerado algo um pouco mais tenso e talvez até um pouquinho mais caprichado na produção, no quesito de quando você fala-se de fantasmas, espectros e assombrações, teria coligado realmente com um final que eu considerei extraordinário. É claro que eu não vou contar aqui para vocês, pois eu acredito que muita gente ainda não assistiu, mas é algo muito aproximado, por exemplo, como dos contos de Stephen King. Bem, pessoal, então falamos aí a respeito desse cult do terror do início dos anos 80, que é A Casa do Cemitério. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês ainda não estejam inscritos no canal, inscrevam-se já. Não esqueçam também de deixar o seu like. Lembrando que agora aqui no YouTube tem essa outra novidade, que é essa campainha que aparece bem ao lado do botão de inscritos, onde a partir do momento que você clicar nela, você estará recebendo todas as notificações aqui do canal sempre quando eu estiver postando um vídeo novo. E também não esqueça, é claro, de participar comigo nos comentários. Combinado? Um grande abraço e até breve.